Amados e amadas do meu Santíssimo Senhor Jesus, que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração. Meus queridos, nós fomos criados por Deus e para Deus. Fora de Deus, o homem nunca vai se realizar. Vai ser sempre um ser inquieto, vazio, deprimido, que pode ter tudo, mas falta tudo na vida dele. Mesmo que ele tenha tudo aquilo que ele sonha, todos os carros, faça todos os passeios, tenha a casa de campo, tenha a casa de praia, tenha tudo o que ele quiser. Se não tiver Deus, se Jesus não for o Senhor da sua vida, vai ficar assim, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Porque o nosso coração tem um formato de Deus. E quando você coloca alguma coisa como o primeiro, como o número 1, que não seja Deus, virá essa inquietude, virá esse vazio. E você não sabe como preencher aquilo, mas no fundo o homem precisa de Deus. Nós fomos criados por Deus. Abraão era um homem temente a Deus, mais do que temente a Deus, um amigo de Deus, que buscava sempre obedecer a Deus em tudo, servir a Deus, fazer a sua vontade. E Abraão era um homem riquíssimo, tinha muitos bens, muitas ovelhas, muitos escravos. E um dia Deus fala para Abraão: Abraão, pega tudo o que você tem e vai agora para uma terra que eu te indicar. Então você vai sair para uma terra prometida. Uma terra, Abraão, que emana leite e mel. Você vai conduzir esse povo para essa terra. E Abraão então deixa a sua terra e se desloca em direção àquilo que Deus tinha colocado para ele. E Abraão vai, e Deus vai abençoando Abraão, protegendo Abraão durante toda a sua caminhada. Chega um certo momento, porque Abraão tinha tudo, mas a sua esposa, Sara, ela era estéril. Ela não conseguia dar para ele um filho. E um dia Deus, Abraão, afastado ali, num lugar mais íntimo, mais próximo de Deus, ele fala: Senhor, eu agradeço muito, porque o Senhor me deu tantas coisas, tantas ovelhas, tantos escravos, camelos, tudo isso é muito bom, mas eu fico pensando que falta alguma coisa na nossa amizade. E eu não sei explicar o que é, mas parece, porque naquela época, se o homem não tivesse um filho, aquilo era como se a amizade de Deus não fosse amigo dele. Se o Senhor me concedeu tanta coisa, meu Deus, por que faltou isso então? Faltou esse meu filho. E Deus disse para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Desse filho virá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Uma descendência tão numerosa quanto as areias do mar. E Abraão ficou entusiasmado. Abraão vibrava com aquilo. E Abraão falou: puxa vida, era tudo que eu sonhava para minha realização agora, era um filho, e agora Deus me promete esse filho. E Abraão vai correndo para casa, chega lá e disse: Sara, Deus prometeu que vai nos dar um filho. Sara olhou para Abraão e falou: Abraão, você não passou muito tempo no sol, não? Você deve estar com febre, alguma coisa, porque Abraão, você tem 75 anos, eu tenho 65, e se Deus não nos deu um filho até agora, como se eu não tive um filho quando eu tinha 25, 30 anos, eu vou ter agora com 65 anos? Você está louco, Abraão? Sara, eu não sei como não, mas Deus prometeu. Mas o tempo vai passando e esse filho não vem. E aí Abraão pensa: pode ser que seja, Deus vai dar, vai. Mas pode ser que seja diferente, porque naquela época, se a mulher não tivesse um filho com o marido, ela podia dar a sua escrava para o seu marido dormir com ela, e o filho que viesse da escrava era o filho da senhora, porque a escrava era dela, então o filho também era dela.
então considerava o filho dela. Então Sara pega a sua escrava Agar e dá para Abraão dormir com ela. E vem um filho, Ismael. Mas esse filho não era aquilo que estava no plano de Deus. O plano de Deus não era dar uma ajeitada na situação e ter um outro filho com uma outra. Não era, era o filho de Abraão e Sara. Mas era tão difícil aquela situação para eles, na cabeça deles, que eles fizeram aquela coisa. E Deus falou, tá bom, eu vou abençoar também Ismael. Mas não é o filho que eu vou te dar, é filho seu e de Sara, Abraão. E Abraão chega e fala para Sara, Deus vai nos dar um filho. Deus vai nos dar um filho, ele prometeu. Sara dizia, coitadinho, ele não está tão idoso assim para estar caduco, mas já está caducando, olha o que ele está falando, que vai ter um filho já com 80 anos, com 85, Deus vai nos dar um filho. Abraão chega aos 90, e sempre Abraão firme, o pai da fé, Deus vai nos dar um filho, Deus prometeu. E Abraão continua firme, isso vai acontecer. Abraão tinha 99 anos, estava um dia à porta da sua tenda, e vieram 3 anjos, e naquela época a acolhida do judeu era a coisa mais importante. Então eles chegam, os 3 anjos, e Abraão os acolhe, e diz que ia preparar para eles alguma coisa para comer, matar um cordeiro, fazer todo um preparo para eles, e eles vão. E prepara tudo aquilo, e os anjos falam para ele, Abraão, nesta mesma época, daqui a 1 ano, Sara vai estar com o menino nos braços. Sara estava dentro da tenda, e Sara escuta aquilo e diz, pronto, era um doido, agora é mais 3, 4 doidos. Como que eu vou ter um filho eu já sendo uma pessoa com 89 anos? No ano seguinte, está Sara com o menino nos braços. E Abraão, o centenário Abraão, com seu filho nos braços. Aquele menino tornou tudo para Abraão. E aquele menino, era criança que o pai pegava o menininho, desde que começou a ficar sentadinho, já punha nas almofadas ali dentro da tenda, dali a pouco o menino brincando, engatinhando, dali a pouco o pai já dá a mãozinha a ele começa a dar os primeiros passinhos, e aquele menino era o deleite para a alma de Abraão. Que alegria, que felicidade. E o menino vai crescendo. E o menino chega a 7 anos e Abraão começa a ensinar o menino a manusear arco, flecha. E o menino vai crescendo e Abraão, aquele menino, vai tornando tudo na vida de Abraão. E com já um menino pré-adolescente, já cuidando das ovelhas. E aquele amor por Abraão cresceu tanto, que chegou numa zona perigosa. A zona da idolatria. Daquele menino de Abraão começar a amar aquele filho mais do que a Deus. E ninguém, nada, pode estar acima de Deus. E Deus disse, vou ter que ajudar Abraão. Vou ter que fazer uma cirurgia no coração de Abraão. Vai doer, mas é necessário que isso aconteça. É necessário que isso se faça. E Deus disse para Abraão, Abraão, pega seu filho, Isaque, que você tanto ama, vai ao Monte Moriá e me oferece esse filho em sacrifício. Abraão ficou estarrecido e sentado ali de fora da tenda, olhando para as estrelas, dizia, eu não compreendo. Se Deus tivesse pedido a minha vida, não seria nenhuma dificuldade para mim, já um centenário. Mas do meu filho, esse filho está a promessa nele. Deus disse que viria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, quanto as areias do mar, e agora pede para sacrificar esse filho. Na carta aos Hebreus nos explica. Abraão conhecia tanto, sabia tanto desse poder de Deus, que ele disse, se eu matar o meu filho, Deus o ressuscita. Era isso que segurava Abraão, era isso que sustentava, a fé no seu Deus, que era o Deus do impossível. E Abraão, então passa aquela noite dizendo, eu não compreendo, mas eu creio. Eu não compreendo, mas eu creio. Talvez você tenha passado alguma noite assim,
ou já viu algumas pessoas passar uma noite assim, olhando para aquele caixão tão jovem e dizendo: eu não compreendo, mas eu creio que tudo está sob o controle de Deus, que Deus tem todas as coisas sob controle. E ficava a noite inteira, de madrugada, chama 2 escravos, preparem os jumentos e saiam, e disse para seu filho Isaque: vão comigo, papai vai oferecer um sacrifício no Monte Moriá. E aquele filho enche de alegria e diz: vou com meu papai, eu vou com meu papai. E eles vão, e Abraão não conseguia falar, a voz estava engasgada, aquilo fechava aqui e não conseguia. Pai, o senhor está tão calado hoje. Nada não, filho, estou com um pouquinho de dor de cabeça. E aquilo engasgado. Quando chega lá embaixo, Deus pede aos escravos que fiquem com os jumentos, pega seu feixinho de lenha e sobe com Isaque. Isaque pulando de alegria, ir com seu papai querido. Quando chega uma certa altura, Isaque diz: pai, onde está o sacrifício que nós vamos oferecer a Deus? Meu filho, já irei, o Senhor proverá. Sobe mais um pouco e torna a falar a Isaque: meu pai, onde está a ovelha ou o cordeiro que nós vamos sacrificar? O Senhor proverá, meu filho. Dali para frente, Isaque não pergunta mais, porque ele sabia que existiam os costumes entre os povos pagãos, que os pais sacrificavam seus filhos primogênitos aos seus deuses. Isaque então disse: sou eu que vou ser o sacrifício. Isaque, como pai, a voz já não saía mais, e o pai pega lá em cima Isaque nos braços, os dois choram, coloca uma venda nos olhos do filho, amarra suas mãos. Quando levanta o facão, o anjo disse: Abraão, Abraão, não toques na criança. Deus jamais quis que você tocasse no seu filho. Deus queria apenas fazer um transplante no seu coração, que você tirasse como primeiro lugar na sua vida seu filho e voltasse a Deus. Já que você provou que ama mais a Deus que seu filho, pega seu filho Isaque, ama Isaque com toda a sua alma, com todo o seu coração, mas nunca ninguém acima de Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que amam mais os filhos do que a Deus, que ama mais o marido do que a Deus? Quantas vezes você encontra uma pessoa que perde o marido e quando o marido vai embora para junto de Deus, aquela pessoa para de viver, porque o seu Deus era o seu marido. E Deus, é claro que a pessoa sofre muito, chora muito, tudo isso faz parte, mas eles são o número 2, o número 1 na nossa vida. O mais importante, o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Após Jesus, virá então marido, filhos. Mas quanto mais você ama Deus, mais você ama a sua esposa. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama seu marido. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama os seus filhos. Porque você se volta para Deus com toda a sua alma, seu coração, enche o seu coração de Deus e vai amar o seu filho, seu marido, não com amor humano, mas com o amor que vem de Deus. Coloque Jesus Cristo como absoluto, como Senhor da sua vida, como tudo na sua vida, e todas as outras coisas te serão acrescentadas por acréscimo. Gente, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.